Olá pessoal, olá povo de Deus. Desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, abençoando sua casa, abençoando sua família, abençoando seus projetos. Faça projeto. O ser humano tem que sonhar, ele tem que fazer projetos. E quando ele faz o projeto, Deus, ele tem o poder de realizar. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Vá lá na sua casa, no seu armário, no seu guarda-roupa, em cima da estante, da prateleira, aonde estiver uma Bíblia Sagrada, pega ela comigo aí agora. Talvez você pode até já ter ela aí pertinho de você. Pega ela comigo aí e abra comigo no Salmo de número 51. Nós estaremos meditando, falando sobre um pouco do arrependimento de Davi. Vamos tentar entender por que Davi teve sucesso na sua caminhada, teve êxito nas suas rotinas. Vamos entender o porquê, qual era o motivo de Davi ser tão abençoado e bênçãos vindo da parte de Deus. Qual era o motivo? E vamos aprender com Davi também nesta manhã. Amém? Então, o tema é Aprendendo com Davi. Aprendendo com Davi. Amém? E nós estaremos lendo o Salmo de número 51. Vai lá, estou esperando você pegar a Bíblia. Isso, pegou? Venha comigo agora. Nós estaremos lendo o Salmo 51, o versículo 9 até o versículo 13. Amém? Diz assim: Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não se repulse na tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Queridos, que palavra maravilhosa, palavra do rei Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, sabemos que Davi foi um guerreiro separado por Deus, escolhido por Deus, desde lá em 1 Samuel, quando Samuel foi na casa de Jessé, ungiu um dos filhos de Jessé, e aí a gente conhece a história, a gente vê que Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Depois de ser escolhido por Deus, Davi volta novamente para pastorear as ovelhas do seu pai, né? Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Faltar-me-ia tempo de falar sobre Davi. Falar sobre Davi, para mim, é uma aventura, porque é viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Então, faltar-me-ia tempo de falar sobre Davi. É por isso que eu aprendo muito com Davi. E eu quero passar para você nesta manhã algumas coisas que eu tenho aprendido com Davi. E depois que a gente começa a aprender e colocar em prática, a nossa vida não será mais a mesma. Deus abençoa a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Então nós temos aqui algo que aconteceu com Davi. E diante deste Salmo 51, que é um salmo de confissão e é um salmo de arrependimento, por que um salmo de confissão? Porque é onde Davi confessa os seus erros. É um salmo que Davi chega diante de Deus e começa a relatar, a contar os seus problemas, as dificuldades que ele estava enfrentando depois que ele havia cometido este grande pecado que todo mundo conhece também, né? Sabemos que Davi pega o povo de Israel e coloca para ir para a batalha, para guerrear contra os seus inimigos, e a Bíblia diz que Davi fica em casa, e depois que Davi fica em casa, a história diz que ele viu Betseba no seu palácio, se banhando, tomando banho, né? E a Bíblia diz que Davi cobiça Betseba, desejou a mulher do seu próximo, a mulher de Urias. Urias era um dos seus melhores guerreiros. Entendemos que Davi colocou Urias na frente da batalha para ser morto, depois que Davi havia pecado com Betseba. Faltar-me-ia tempo aqui de falar sobre o pecado de Davi, sobre esta queda que Davi teve na sua caminhada. Mas eu quero falar aqui, diante de 5 ou 10 minutos, senão o vídeo ficaria muito longo. Se eu tivesse tempo aqui de poder falar das trajetórias de Davi, esse vídeo não caberia dentro de 2 ou 3 ou 4 ou 5 horas de relógio. Então, me falta tempo para falar sobre Davi. Mas eu quero trazer aqui, dentro de 5 ou 10 minutos, algo que aconteceu na caminhada de Davi. Por que Davi
foi um homem segundo o coração de Deus. Quando que Davi recebe essa nomenclatura que Davi é um homem segundo o coração do Senhor, né? A gente entendemos que quando uma pessoa peca contra Deus, a gente entendemos e sabemos que o pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Pecou, transgrediu a lei de Deus. Então Deus não se agrada. E aqui, diante deste pecado de Davi, a Bíblia diz que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. Davi se arrepende, houve um arrependimento, Deus leva aquela criança, né? E Davi faz um jejum, se arrependendo, confessando os seus erros. Mas aí Davi escreve no Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Compadece de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu pequei contra ti. E aí ele começa a confessar, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente, Senhor, da minha iniquidade e purifica-me, ó Deus, dos meus pecados. Olha que este salmo é uma oração. Davi faz esta oração confessando a Deus e mostrando para o próprio Deus que ele havia arrependido daquele pecado que ele havia cometido com Betseba. Aí a Bíblia diz no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões. Davi está dizendo, Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Não precisa ninguém falar para mim dos meus erros, eu conheço as minhas transgressões. Deus, não precisa ninguém me apontar os meus erros, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo, Senhor, eu conheço as minhas transgressões, sei que o meu pecado, sei que aquilo que eu cometi está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, né? E fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi está confessando, dizendo que fez o que era mal perante aos olhos de Deus. Davi está dizendo, Senhor, somente contra ti eu pequei. Davi está confessando a Deus o seu pecado. Esse era um dos maiores sucessos de Davi. Esse foi um dos maiores sucessos, porque Davi ele pecou, mas Davi ele não escondeu o seu pecado. Davi ele confessa o seu pecado diante de Deus. O problema às vezes não está em pecar, irmãos. Todo mundo peca, o ser humano ele é falho. O ser humano ele não é um super-homem. A mulher, ela não é uma mulher maravilha. Todo mundo peca. O problema é porque tem pessoas que pecam e não confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas a misericórdia de quem que ele vai alcançar aqui? É a misericórdia de Deus. Por que a misericórdia de Deus? Porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E aí Davi está dizendo aqui, ó, versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te compraz na verdade do íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Davi está dizendo, Senhor, somente contra ti pequei, mas purifica-me, Senhor. Purifica, me perdoa. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz o que era mal perante os teus olhos, mas Deus, me perdoa. É isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Pecou contra Deus, não abandona não, não sai da igreja não. Porque todo mundo que peca, ele acaba afastando de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Isaías que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Então, se você pecou, automaticamente você vai se afastar do Senhor. Você vai se afastar de Deus, porque o pecado faz isso. O pecado faz separação entre Deus e o homem. É impossível uma pessoa estar em pecado, sempre em pecado, e estar sempre orando, jejuando, pagando preço pela obra. É impossível. Por que ele não faz isso? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Você sabe por que você está desanimado? Você sabe por que você não quer mais vir para a igreja? Você não quer mais orar? Porque você pecou. Automaticamente você pecou, você se afastou de Deus. E aí você entende que Deus se afastou de você. Mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai afastar de você. É por isso que Deus me traz nesta manhã de sexta-feira para falar com você que pecou. Confessa o seu pecado para Deus e deixa Ele. E você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia
é só Deus que tem, meus queridos. A palavra misericórdia, ela é uma palavra muito poderosa e falta-me tempo de falar aqui o significado desta palavra misericórdia. Mas se você quer saber o significado dela, você que está assistindo esse vídeo, deixe seus comentários aí, amém? Vamos dar continuidade aqui. Tem muita coisa aqui, meus irmãos. Se eu for continuar falando tudo que Deus está colocando aqui no meu coração para ser revelado para você, esse vídeo ficaria muito longo, né? Mas o versículo 8 diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Davi está dizendo, faz-me ouvir júbilo e alegria. Por que ele está dizendo, faz-me ouvir júbilo e alegria? Porque ele já não estava mais ouvindo nada que trazia alegria ao seu coração. Faz-me ouvir júbilo. Senhor, eu quero jubilar na tua presença. Davi agora tinha perdido tudo isso através do pecado que ele cometeu, através dele se afastar de Deus. Davi perde tudo isso. Mas uma das coisas que eu aprendo com Davi é que Davi não queria perder de maneira nenhuma. Era algo muito importante e ele precisava para o seu ministério. A Bíblia diz assim, no versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Senhor, esconde o rosto dos meus pecados. Por que escondeu o rosto? Porque ele viu que ele tinha pecado muito contra Deus. Ele sabia que se Deus não o perdoasse, ele não teria sucesso na sua caminhada. Ele não teria vitória na sua vida. Toda pessoa que não confessa o seu pecado, que esconde, a Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Parte B do versículo. Mas o que encobre nunca prosperará. Você sabe por que muitas das vezes você não está sendo próspero? Porque você está escondendo o pecado que você cometeu. E se você esconder o pecado que você cometeu, nunca que você vai prosperar. Nunca que você vai ter uma vida espiritual abençoada. Sabe por quê? Porque toda vez que você tentar se levantar, o inimigo vai colocar uma seta na sua mente e dizer que você pecou. Mas aqui Davi fala, cria-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o versículo 11 diz assim, ó, não me repulse da tua presença e nem retires o teu Espírito Santo. Davi não queria perder a presença do Espírito Santo do Senhor. Davi havia pecado, havia cometido, mas agora ele confessa tudo para Deus. E ele fala, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia, meu irmão, que sem o Espírito Santo do Senhor, ele não iria para lugar nenhum. Então, nesta manhã, ore a Deus e fale para ele, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando ele fala restitui-me a alegria da tua salvação, é porque nós entendemos que através do pecado ele perdeu a alegria de estar na presença de Deus. Todo mundo que peca perde a alegria de estar na presença do Senhor. E aqui ele fala, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Davi não tinha mais a alegria de ser salvo. Então, se você perdeu a sua alegria da salvação, restitui nesta manhã. Pede para Deus restituir a alegria da tua salvação. Pede para Deus renovar em ti um espírito inabalável. E faça esse pedido. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar, querida, abençoando a sua vida, né? Aí a Bíblia diz que Deus falou para Davi, Davi, você é um homem segundo o meu coração. Irmão, só porque Davi confessa os seus pecados diante de Deus, arrependido, Deus fala para ele, Davi, você é um homem segundo o meu coração. Eita glória! Ser um homem segundo o coração de Deus, amado, não é para qualquer um. Faltar-me tempo de falar o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que faz a vontade de Deus. Aquele homem que desempenha em fazer a obra do Senhor. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Mas ficaremos por aqui. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Olha, você que pecou diante de Deus, confesse os seus pecados. Se arrependa
e você alcançará a misericórdia que vem da parte de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.